Bom dia pessoal, tudo bem? Vou apresentar nessa videoaula um pouco sobre a configuração daquele sistema online em JSP, configuração do banco, especialmente a criação das tabelas, como que configura ele no ambiente do NetBeans e falar um pouquinho sobre Ajax, Asynchronous JavaScript and XML e como a função Ajax funciona nesse sistema de exemplo nosso para programação de JSP. Tudo bem? Vou iniciar então configurando esse ambiente no NetBeans. Estou aqui utilizando o NetBeans 7. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é abrir projeto. Dentro do NetBeans eu tenho aqui alguns documentos salvos. Eu salvei ele aqui no diretório raiz do meu HD. Então eu tenho o site online e vou falar para ele abrir como projeto principal. Ele vai abrir esse projeto e configurar no ambiente do NetBeans aqui pra gente. Dentro do diretório, vou trazer para cá enquanto abre, eu tenho aqui o script SQL do banco de dados, né? Sem ele a gente não consegue fazer o sistema funcionar. Ele é um script que cria as tabelas e adiciona alguns elementos, alguns registros dentro dessas tabelas. Então basicamente a tabela administrador, macumba e macumba temporária, ok? Bom, com o script aberto eu tenho aqui as áreas páginas web, que eu tenho aqui os scripts JSP, o CSS, o JavaScript, onde tem a função que eu utilizo para poder fazer os meus posts e gets para Ajax. E aí eu vou mostrar esse funcionamento e os meus códigos que estão aqui. Tudo bem, pessoal? Todos descritos no padrão MVC, conforme já explicado, né? Tem o Servlet Controller, que é um servlet que faz a interação entre o JSP e o Java. Esse faz acesso ao controller, né? Então o JSP aqui seria o meu view. Aí eu tenho dois controllers, um Servlet Controller e o outro controller dos casos de uso, o meu model e o meu persistência, que estabelece o padrão de projeto DAO, Data Access Object, para conexão ao banco de dados. E eu tenho, claro, o Fábrica Conexão, que é um local onde eu faço a conexão com o banco de dados. Então aqui eu tenho as configurações do nome do banco de dados, servidor, nome do usuário, senha do meu sistema. Bom, essa Fábrica Conexão ela implementa um padrão de projeto chamado Singleton, né, que eu implemento nesse método getConnection. O padrão de projeto Singleton ele é um padrão que tenta criar um objeto único no sistema, de forma que sempre que eu solicitar eu vou ter esse objeto já conectado no banco de dados. Observe que o getConnection verifica se esse objeto conexão é igual a null, e se ele não for instanciado ele de fato é igual a null. Observe que ele é estático aqui. Se for igual a null, ele instancia o objeto, ou seja, quando ocorre a instanciação desse objeto, executa o método construtor dele e ele faz a conexão com o banco de dados, no caso aqui via JDBC no MySQL. Se não for, simplesmente retorna esse objeto conexão, que tem a conexão com o banco de dados para poder criar os statements no banco de dados e rodar o SQL e obter os resultados. Esse padrão de projeto ele é como se fosse, cria um objeto global dentro do meu sistema, de forma que eu posso acessar ele de qualquer local do meu sistema, né? Então, ou seja, é uma variável só, eu instancio uma vez só, geralmente na primeira vez que eu faço uso desse objeto conexão aqui. É ele que vai conectar no banco de dados. Então eu tenho que alterar esses parâmetros aqui de acordo com o que eu defini no meu banco de dados. Como eu disse, o script SQL está aqui. Resta eu configurar no meu banco de dados o SQL. Bom, eu vou inicializar aqui em serviços o MySQL, que eu deixo ele desativado.
deixo ele para inicializar de forma manual. Por que isso? Economizar memória, né? E deixar mais rápido quando o meu computador reiniciar. Inicializei aqui o MySQL e vou para o administrador dele. Ele está com as instalações padrão, usuário root e sem senha. Vou aqui para um administrador dele. Eu gosto muito desse SQL Manager Lite aqui. É gratuito esse sistema, de uma empresa chamada MS, que tem vários administradores de banco de dados, não somente para MySQL. Bom, aqui eu já tenho alguns bancos configurados, inclusive em outros servidores. Vamos deixar terminar de inicializar aqui o sistema. Bom, eu vou então criar um banco de dados aqui. Então, Create Database. Vou criar um banco de dados chamado Sistema Online. E vou marcar para registrar depois da criação. Então, root sem senha, na porta 3306, localhost, que é da minha máquina local, de fato onde estou usando, e Create Database Sistema Online. Ah, tá. Essa versão gratuita, ela não permite eu registrar mais que 5 bancos de dados. Então, não seja por isso. Eu vou vir aqui e vou deletar vou desregistrar esse banco de dados aqui desse outro servidor. Então, aí eu vou criar novamente o banco de dados. Vamos lá. Sistema online, root sem senha 3306. Vamos lá. Ah, eu já tinha criado o banco. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente registrar o banco de dados ao invés de criar. Vou botar aqui localhost, root sem senha. Vou procurar o banco de dados que eu quero aqui. Chama Sistema Online. Exatamente. Vou terminar. Ok. Então, observem aqui que não tem tabela nenhuma aqui no meu sistema, né? O próximo passo aqui é rodar o script SQL, então, que eu tenho aqui. Então, vou dei Ctrl+C, Ctrl+V no sistema, aqui, tá ok? No scriptzinho. E vou dar Ctrl+V aqui, ó. Exatamente. E vou mandar executar. Quando eu mando executar, ele cria aqui as minhas tabelas. Vou dar um F5. Observem que eu já tenho aqui as 3 tabelas criadas no meu sistema. Vou dar um commit por via das dúvidas. E está criado aqui o meu banco de dados. Vou mandar via tabela administrador, por exemplo, data. Observe que eu já tenho aqui 3 administradores registrados aqui. Ok. Vamos voltar então para o meu script. Então eu criei um banco de dados site online, exatamente chama Sistema Online, localhost, root sem senha. Ok. Vou salvar e vou mandar executar esse sistema aqui. Executar arquivo. Vai então compilar todo o meu sistema do site online e vai invocar aqui o meu firewall, está tentando bloquear aqui as ações do Java, e vai invocar o Tomcat, vai inicializar o Tomcat para que tenha o seu funcionamento. Para testar se funcionou de fato o banco de dados, só acessar aqui verificar aqui Macumba, se tem as 2 macumbinhas que a gente criou, que estão cadastradas no banco de dados. Eu posso vir aqui em administração e colocar, acessar, né? Então, usuário Daibert com senha teste, que já tem o usuário previamente cadastrado lá, que aí eu consigo me autenticar aqui no sistema. Observe que não tem nada para provar aqui, né? Eu posso simplesmente cadastrar uma nova, teste, enviei, posso voltar na administração para provar, teste está aqui, que eu já criei. Beleza, então. Próximo passo, então, depois dessa configuração do meu sistema, é apresentar para vocês como que funciona essa função Ajax aqui. Observe que o meu padrão front controller, no index.jsp, eu tenho aqui um action chamado cadastrar Ajax. Esse cadastrar Ajax faz uma chamada a essa página cadastrarajax.jsp.
Se a gente acessar o index.jsp, vocês observam aqui, se o meu action for igual a cadastrar Ajax, e observem que eu tenho o meu action aqui, ó, cadastrar Ajax, e de fato ele dá um include no diretório cadastrar ajax.jsp, perdão, dá um include no arquivo cadastrar ajax.jsp. Dentro desse cadastrar ajax.jsp, nada mais, nada menos tem do que um formulário. Esse formulário vai ter um botão, mas que o action desse botão é um JavaScript. JavaScript esse que está dentro desse jsgeral.js. Então eu executo um método getParameters passando this.parentNode. Esse this.parentNode é justamente passando esse formulário todo, essa página inteira que está aqui, que chama frm cadastrar Ajax, né? Que aí eu passo o servlet action, eu passo o vnome e vdescrição, que é exatamente essa página aqui. Eu vou executar ela. Então eu posso colocar aqui casa, teste e enviar. Observe que eu tenho aqui já um que eu deixei ativado aqui para vocês observarem, um debugzinho do meu JavaScript, do meu Ajax, que eu estou submetendo aqui as variáveis vnome casa, descrição teste, servlet action 0, dando ok, cadastrado com sucesso, tudo isso sem recarregar a página, ou seja, efetivando o Ajax, apresentando uma divzinha aqui com o carregando 3 pontinhos, que ela por padrão é oculta. E ok, se eu vir aqui em administração, olha só, casa teste, tá aqui, ó, que eu acabei de cadastrar com o Ajax. Ok, vamos ver qual é o funcionamento do sistema então. Vamos então no projeto, observando que quando eu clico no submit aqui no botão enviar, ele invoca o método getParameters. Vamos ver então qual que é o funcionamento dessa função JavaScript aqui. Vamos lá no jsgeral.js e vamos procurar aqui o getParameters. Vamos observar. Ó, getParameters. Recebendo um objeto por padrão. E aí a primeira coisa que eu faço na linha é pegar documento, getElementById, eu tenho o elemento v processando e mudo a visibilidade do estilo dele para visible. Vamos entender essa linha aqui. Lembra que eu falei, aí eu vou executar de novo, quando a gente submete alguma coisa aqui, ele faz exibir esse carregando aqui. Isso daqui é uma div que fica oculta, que está configurada, se não me engano, no header.jsp. Vamos ver aqui, ó, header.jsp. Observe que eu tenho uma div chamada vProcessando, que o style dela o visibility dela é hidden. Então, ou seja, ela está oculta. Que tem simplesmente uma tabelinha com texto branco carregando e a cor de fundo é vermelha, carregando 3 pontinhos. Bom, essa função JavaScript muda a visibilidade dela para visible. Então ela estava oculta e coloca a visibilidade dela. Próxima coisa que eu faço é criar essa variável frm e atribuir para ela o document.frm cadastrar Ajax. E criar essa variável poststr com todos os valores do formulário alinhados, como se fosse variáveis alinhadas numa única variável, separadas pelo e-comercial. Então eu tenho o vnome, vdescrição, o vdescrição, vServletAction, o vServletAction. Tudo unido, concatenado com esse e-comercial aqui. Igual o que acontece no get. E aí eu dou um alert desses dados, que é aquele alert que aparece para mim. Então eu estou mandando exibir o poststr. E todos, observem, estão com essa função encode URI. Essa função serve para fazer um encode no conjunto de caracteres do que tiver vindo do formulário. Isso é especial, tem uma importância especial por conta dos caracteres especiais que nós brasileiros estamos acostumados a utilizar. Especialmente por conta do ISO 88591, que permite acentos e permite também o C-cedilha, né? Se a gente observar, vou só exibir mais uma vez o que aparece nesse post str aqui. Vamos colocar o cadastrar Ajax, ó. Então, ó,
vNome, o nome, vDescrição, e o Servlet Action é o 0. Esse vServlet Action aqui, quem que ele é, esse vServlet Action? Vamos voltar lá no cadastrar ajax.jsp. É um input hidden que tem valor 0. O valor 0 é o cadastrar, né? O próximo passo, então, voltando aqui ao js.geral, depois do alert, né? Claro que isso aqui fica comentado, né, pessoal? Né? Isso aqui é só para a gente testar. Ele invoca um método chamado makePostRequest, passando para onde que vai ser a chamada e a variável com os dados que foram concatenados aqui. Beleza. Esse makePostRequest, aí eu tenho duas funções aqui, ó. Essas duas. Eu tenho o makePostRequest e o makeGetRequest. Ambos fazem a chamada do método Ajax. Só que um utilizando o action, utilizando o método post, e outro utilizando o método get, HTTP, né? Aqui então eu estou chamando o método post, mas poderia fazer com o método get? Sim, poderia. Mas entendam que o método post é o mais seguro, porque o get manda pela URL o valor das variáveis. E no caso, ele mandaria o que pela URL? O post str, que tem todos os elementos que eu concatenei que veio do formulário. Então eu estou fazendo aqui um makePostRequest. A primeira coisa que eu faço é criar um objeto chamado createXMLHttpRequest. Esse método ele é de especial importância porque ele cria para a gente o componente do seu navegador, do browser, que é capaz de realizar as chamadas Ajax ao servidor. Ou seja, é a alma do Ajax. Esse método está criado aqui em cima. E esse método ele é um método que eu encontrei na internet, que ele busca ser único para qualquer tipo de navegador que hoje existe. Então ele verifica aqui se esse método XML-HTTP-request existe e, de acordo com o seu navegador, a forma de instanciar esse objeto é diferente. Se for, por exemplo, Microsoft, vai utilizar um Microsoft XML-HTTP e etc, etc, etc. Se for um Firefox, vai utilizar simplesmente o XML-HTTP-request. Enfim, eu posso instanciar um objeto ActiveX, no caso da Microsoft também, dependendo da versão do navegador. Então ele tenta instanciar esses objetos aqui de acordo com o seu navegador e vai tentando. Caso ele não consiga, ele retorna null. Se conseguir, ele retorna o objeto que ele conseguiu instanciar, óbvio. Se no caso for null, olha só o que o meu post request faz. Ele dá um alerta falando que o navegador não é compatível com a tecnologia Ajax e retorna falso no makePostRequest. Esse falso aqui vai gerar o que lá no formulário? Vai gerar a não submissão no formulário aqui, porque no meu action eu peço o retorno verdadeiro ou falso aqui. Então ele gerando um falso vai dar algum problema. Dando esse problema, o formulário não é submetido, né? E aí não vai para o banco de dados, não consegue executar nada, até porque se o XML-HTTP-request não for instanciado, eu não consigo fazer as requisições assíncronas no banco no servidor web, que vai, por sua vez, acessar o nosso banco de dados através do nosso server. Bom, então o que ele faz aqui? Ele invoca esse método, vamos voltar aqui no post, ele testa, retorna falso. Aí ele pega o objeto onReadStatusChange, ele coloca o alert contents. Esse onReadStatusChange é uma propriedade do meu XML-HTTP-request, que quando ocorrer uma mudança de status dessa requisição, de acordo com o código HTTP, ele vai invocar esse alert contents, que é esse método que está aqui. Que aí, no caso, eu testo simplesmente se o status dele for 4. Porque se for 4, o HTTP request vai ter código 200. Código 200 em servidor web é o código que houve sucesso na requisição. Então, se houve sucesso,
acontece isso daqui, que daqui a pouco a gente vai falar. Se não houve sucesso, acontece isso daqui, que também a gente vai falar. Mas já observem que houve algum problema na requisição. Eu alerto o usuário nesse sentido, né? Bom, e aí eu dou um ponto open nesse XML HTTP request, falando que é ponto post, falando a URL, falando que é uma requisição persistente. E aqui eu adiciono alguns headers, alguns cabeçalhos a minha requisição e envio todos esses parâmetros que foram, que no caso é esse daqui, ó, envio os parâmetros que foram definidos. Lembrando que esse parâmetros é a mesma coisa que este post str, ou seja, são as minhas variáveis que estão sendo tratadas aqui, passando o servlet geral. Então, URL servlet geral, parâmetros post str. Bom, beleza. E aí, quando eu dou esse open, é onde a mágica acontece do Ajax. Ele faz um acesso assíncrono nessa URL, que no caso aqui é o meu servlet geral, mandando o post e enviando os parâmetros. Quando isso ocorre, então, observem então que o meu servlet geral vai ser executado. Então vai chamar o meu servlet geral e ele vai executar esse zero aqui. Esse zero faz o quê? Que o meu action, o vServlet action que eu vou passar pelo parâmetro vai ser zero. Ele invoca o cadastrar. Exatamente o cadastrar. E aí, caso tenha sucesso, eu mando 1 para o out. Caso dê erro, eu mando 2. E aí, se a gente voltar lá no alert contents, que é o que vai tratar o meu status de volta, eu verifico se teve sucesso. Caso teve sucesso, eu adiciono esse response station no result e falo status cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. Dou um reset no meu formulário, ou seja, o que acontece? Ele vai limpar todos os campos. Dou um inner HTML nessa variável vRetorno. Aqui no vRetorno Ajax eu mostro esse div daqui a pouco e dou um hidden na vProcessando. Caso contrário, dou um hidden. Se houve algum erro, eu alerto que houve um erro, meu vRetorno Ajax falo que deu erro na requisição Ajax e dou um hidden no meu vProcessando. Só para vocês verem aqui no cadastrar Ajax, eu tenho uma div chamada div vRetorno Ajax, que o status por padrão é não aplicável. Esse inner HTML, eu estou enxertando o código HTML dentro dessa div. Então eu estou colocando status alterado com sucesso no lugar desse não aplicável que está configurado aqui. De forma que, quando eu submeto, vamos lá no cadastrar Ajax, ó, teste, ele manda para mim aqui, ó, o cadastrado com sucesso, como está configurado no meu JavaScript. Observem, pessoal, que essa é uma forma bem simples de fazer na mão o Ajax. Existem hoje frameworks como o jQuery, por exemplo, que é um que tem feito muito sucesso, que permitem você utilizar recursos do Ajax praticamente de forma automática, utilizando métodos do jQuery. É uma ferramenta muito boa, muito bacana, mas conhecer o mecanismo interno do Ajax, como eu apresentei aqui para vocês, que olha só, não tem nem muito código-fonte, é até simples de se fazer. É importante para conhecer o que o jQuery faz. No caso de algum recurso extra que você precise, que o jQuery não possa fazer, você poder se defender fazendo esse código todo de forma manual. Caso vocês queiram, que não seja aluno meu, mas que queiram esse código-fonte, basta mandar um e-mail para mim, marcelo@daibert.pro, tem aí debaixo no YouTube o e-mail, os meus contatos. Envie um e-mail para mim que eu mando esses códigos para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida também, só postar aqui no YouTube ou mandar e-mail para mim. Acessem também o meu Twitter, vamos trocar informações por lá. Tudo bem, pessoal? Grande abraço para vocês, até a próxima videoaula. Espero que possa ter explicado um pouquinho do funcionamento do Ajax desse sistema e como configurar o banco de dados desse sistema aqui nessa aula nossa de JSP e configuração dos nossos projetos JSP. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.